Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula número 7 do treinamento do Índice VIX. E nesta aula nós vamos falar sobre como nós podemos potencializar os resultados das nossas operações com o VIX. Tem uma forma de você melhorar ainda mais os rendimentos da nossa operação estruturada montada com opções do VIX. E eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os ativos que nós podemos combinar com esta operação, os riscos envolvidos em você utilizá-los e como você vai poder melhorar ainda mais os seus resultados investindo nesse índice. Como vocês já conhecem, já sabem, estamos trabalhando aí uma trava horizontal de linha com VIX. Neste momento eu já rolei a minha call para o mês seguinte, a minha trava horizontal de linha já foi para o mês de setembro. Então, sabemos que trabalhando as nossas operações com o VIX, nós podemos extrair aí em torno de 3% ao mês de remuneração em dólares. Mas existe ainda uma outra forma de nós podermos melhorar a nossa remuneração. Aqui, para poder você investir no índice VIX, você precisa ter ali um capital depositado na conta da corretora em dólares, ou você pode então utilizar um outro título de valor mobiliário, que pode ser o quê? Pode ser uma ETF, pode ser uma ação, ou pode ser até mesmo títulos do governo americano. Tudo isso serve como lastro. Então, na realidade, você não precisa usar necessariamente dinheiro parado na conta da corretora para operar o VIX. Você pode utilizar um outro ativo financeiro para fazer isso. Então, eu estudei alguns ativos e vi que eles eram bem tranquilos para você poder utilizar como lastro. Porque nós não queremos aumentar ainda mais a nossa exposição ao risco, colocando, por exemplo, ações como garantia. Porque as ações elas podem cair e perder valor ao longo do tempo. Para evitar que isso aconteça, nós escolhemos ativos de renda fixa, igual já fazemos na corretora brasileira. Na corretora brasileira, quando você quer vender, por exemplo, uma put, você pode aí comprar título do governo brasileiro, como o Tesouro Selic, por exemplo, ou então um CDB de banco e também alocar como garantia e ele é aceito pela B3. E na corretora americana não é diferente. E ainda vou te mostrar que é muito mais fácil do que no Brasil colocar um ativo em garantia. Se a sua corretora lá na Test Trade ou no Interactive Brokers já está como conta margem, todo ativo financeiro que você comprar para sua custódia, ele vai entrar diretamente com um ativo de garantia. Então, vai ser bem tranquilo essa parte. Você não vai precisar ligar para a corretora, entrar em contato, mandar e-mail, pedir para alocar nada. Ele vai entrar automaticamente. Você pode fazer isso usando, por exemplo, uma ETF. Então, a minha primeira ideia era colocar títulos do Tesouro Americano na custódia. Aí eu descobri que os brasileiros que não têm cidadania americana não podem comprar diretamente através da pessoa física títulos do governo. Ele só pode comprar através de uma ETF. Então, nós partimos para a ETF procurando ETFs que são compostas apenas de títulos do governo americano para poder utilizá-la como lastro. Então aqui eu pesquisei dois ativos que eu vou te mostrar agora. Um deles é o SHV, que é um fundo de ETF administrado pela maior gestora do mundo, a BlackRock. Ela que administra todos os fundos da linha iShares. Então eu selecionei o SHV e o SHY. São duas ETFs que você pode utilizar como lastro para você poder operar o VIX. Então, ao invés de você ter simplesmente em dinheiro ali, parado na conta da corretora, que não rende nada, você vai ter uma ETF de renda fixa, que paga a taxa de juros dos Estados Unidos,
que atualmente está entre 5% e 5,5% ao ano. Então, pelo menos essa rentabilidade a mais na sua conta vai entrar ao longo do ano. O interessante é que as ETFs americanas, elas pagam rendimentos mensais. Todo mês vai entrar ali para você um dinheirinho a mais em dólares que vai se somar ao longo do ano, dando aquela rentabilidade média entre 5 e 5,5%, de acordo com a taxa atual de juros lá nos Estados Unidos. Então, se a taxa de juros americana continuar subindo e você carregar essa ETF até o vencimento, você vai continuar recebendo essa taxa também. Então, analisando aqui o SHV e o SHY, são dois títulos que têm menos volatilidade ali. São duas ETFs que têm menos volatilidades, então elas não oscilam tanto, igual outras que eu andei estudando e vendo que variavam demais. Porque lá nos Estados Unidos acontece a mesma coisa que acontece no Brasil. Os títulos de curto prazo, como por exemplo o Tesouro Selic, oscila bem menos do que o Tesouro IPCA+, que vai vencer em 2050. Esse título oscila bastante, porque todos os títulos de renda fixa sofrem marcação a mercado. E por conta disso, pode ser que eles tenham rentabilidade negativa temporariamente. Mas lá no vencimento, você recebe aquilo que foi acordado. E isso funciona tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em qualquer outro governo que imita títulos da sua dívida. Então eu procurei títulos que se pareçam o máximo possível com o nosso Tesouro Selic. Então eu encontrei o SHV e o SHY. O SHV ele oscila menos ainda do que o SHY, que dá uma osciladinha um pouquinho maior. Mas você pode trabalhar tranquilamente com qualquer um dos dois. Vamos dar uma analisadinha então primeiro no SHV, que é o título que custa hoje em torno de $110,31, e ele tem pago aí um dividendo. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O último dividendo pago dele foi 0,43. Quanto que dá isso? Se nós dividirmos pela cotação atual, 110,31, nós teremos ali 0,38 ao mês. Significa que para cada $1.000 investidos nesse título, você recebeu 3,80 dentro de um mês. Ou seja, o seu dinheiro já não fica mais parado, já fica rendendo. E essas ETFs, como eu já disse para vocês, paga dividendo todos os meses. Então, todos os meses você vai ver um dinheirinho entrando ali na sua custódia. E esse título pode ser perfeitamente utilizado como lastro para a gente operar o VIX. Então, você pode pegar lá os seus $3.000 por contrato, que você tem mandado lá para a conta da corretora americana para operar pelo menos um contrato do VIX, e converter esses títulos para... e converter esse dinheiro para a ETF. Então aqui tem um detalhe. Quando você compra esses títulos, eles levam aí até 3 dias úteis para entrar na sua custódia, para liberar a margem para você. Então, primeiro você compra a ETF, aguarda esses 3 dias úteis e depois você monta a sua operação com o VIX. Porque se você tentar fazer isso antes, a corretora não vai deixar. O outro título que a gente pode utilizar também é o SHY. Neste momento eu estou usando ele, porque quando eu fiz o estudo eu não tinha estudado o SHV, só tinha estudado o SHY. E agora eu resolvi estudar o SHV e descobri que ele oscila menos, mas não tem problema. A minha ideia é carregar esses títulos até o vencimento. Se você carregar até o vencimento, você garante a taxa de juros contratada ali, que vai ficar entre 5 e 5,5 ao ano em dólar. O SHY, ele é um título um pouquinho mais longo, ele vai de 1 a 3 anos o seu vencimento, a sua duração, por isso que ele oscila um pouco mais. Atualmente ele está cotado em 81,12, ele já chegou a valorizar até 83,06 e fez um fundo aqui em 80,51 no período de um ano. O dividendo dele pago aqui foi 20 centavos.
de dólar. Vamos ver quanto que vai dar isso. 0,20 dividido por 81,12. 81,12. Deu em torno de 0,24. Deu um pouco menos. O SHV está rendendo mais. Então, o legal é você usar mesmo o SHV. O SHV é mais interessante. Então, você vai aqui na sua custódia, na corretora, vai aqui SHV, já encontrou ele aqui, bonitinho. Aí aqui na Test Trade, você pode selecionar diretamente aqui, ó, Long Stock, né? Comprando a ação, beleza. O lote padrão lá nos Estados Unidos é 100, mas não se preocupe, você pode comprar de unidade. Como que você faz? Aqui na quantidade você altera manualmente, coloca 10 ou 20, dependendo de quantos títulos você quiser. E aqui você estabelece o preço que você quer pagar. Atualmente ele está entre 110,31,32, você pode colocar 31 e mandar executar a ordem. Aí aqui você vai executar da mesma maneira que você faz aí a sua operação com o VIX. Enviou a ordem, só aguardar ele executar. Executando, ele vai aparecer na sua custódia. Em até 3 dias a margem já está liberada para você poder operar o VIX aí. Dessa forma você potencializa os seus resultados com o VIX, aumentando aí entre 5% e 5% ao ano de remuneração na sua custódia. Então vamos observar, se você conseguir uma média de 3% com o VIX, você já terá feito 36% ao ano. E se você somar mais 5%, você chega aí a maximizando o seu retorno a 41% ao ano. E lembrando que até R$35 mil de movimentação mensal dentro da Bolsa Americana, você não paga imposto de renda. É uma vantagem tributária muito interessante, porque às vezes nós replicamos a mesma operação no Brasil para conseguir os 3% e temos que arcar com 15% do imposto de renda, o que acaba aí onerando a nossa operação. Então, operar o VIX tem muitas vantagens. Você consegue fazer uma operação aí que te dá uma remuneração razoável mensalmente. Você pode agora potencializar ela utilizando ETFs de renda fixa e ainda você tem uma faixa de isenção de impostos muito interessantes para operar. Eu entendo que, baseado nas operações que nós temos feito e maximizando o retorno como nós estamos fazendo agora, fica cada vez mais interessante operar na Bolsa Americana. E por aqui nós encerramos a nossa aula de número 7 com o VIX. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu mesmo responderei e vejo vocês em breve. Até mais, pessoal!